Boa tarde, pessoal. Espero que todos aí estejam bem, tá? Mais uma vez, então, eu venho aqui com um vídeo, né, uma gravação, realizando aí então a leitura junto com vocês e explicação de um material de apoio que eu preparei para vocês, com o objetivo aí de ajudá-los à realização dos exercícios do terceiro bimestre que constam no diário de aprendizagem, tudo bem? Em primeiro lugar, eu já queria até começar pedindo aí algumas desculpas a vocês, porque nós, professores, assim como vocês, temos também enfrentado dificuldades, né, em nossa adaptação no trabalho, no teletrabalho, no trabalho remoto, né? Eu também, às vezes, tenho algumas crianças aqui em casa que me impossibilita de fazer essas gravações, tá? Mas então tá chegando aí essas gravações para vocês e pretendo nas próximas semanas fazer novos envios aí também, tudo bem? Também quero ressaltar aqui para vocês a minha total disposição em ajudá-los, em atendê-los. Então entrem em contato, os meus números estão disponíveis aí nos grupos de WhatsApp, na escola, vocês têm, enfim. Me procurem para tirar dúvidas, me procurem para conversar, me procurem para aquilo que vocês julgarem necessário, tá? Nesse momento que nós estamos passando, o mais importante é um dar a mão para o outro, tá? E eu tô aqui, reforço isso mais uma vez, estou aqui à disposição de todos vocês. Tudo bem, pessoal? Também queria, antes de começar essa gravação, né, falar do nosso conteúdo aí, queria aí dividir também com vocês a nossa indignação e a nossa solidariedade em relação à marca dos 100 mil mortos pela Covid-19 no Brasil. Nós atingimos essa marca na última semana. É uma tragédia coletiva isso que está acontecendo, e a nossa solidariedade então a todos os familiares que perderam pessoas e seus amigos também para a Covid-19, e a nossa indignação porque se houvesse políticas públicas nesse país, com toda certeza milhares dessas mortes teriam sido evitadas, tá? Então a nossa indignação também é isso que constrói a nossa humanidade, né? A nossa capacidade de nos sensibilizar perante a dor alheia, tudo bem? Então vamos lá, pessoal. O tema de história que está sendo abordado no diário de aprendizagem desse terceiro bimestre é um tema muito interessante porque ele nos permite ver como a história, como estudar história é fascinante, né? E aí eu estou puxando brasa para minha sardinha, evidentemente, porque para a gente compreender um fenômeno histórico, né, um fato histórico local, pontual, que acontece num determinado lugar, nós temos a necessidade de compreender o global, o que acontece num espaço maior, mais amplo, num espaço de tempo também maior. Então a história, ela sempre dialoga, né? Sempre há um diálogo para a gente poder compreender história, estudar história. Há sempre um diálogo aí entre o particular, o pontual, o local, né? Aquela coisa específica, né? Um fato histórico que aconteceu em determinado lugar. Mas para a gente compreender a história, e só isso não basta. Nós precisamos articular, nós precisamos relacionar esse fato histórico pontual com toda uma cadeia de acontecimentos que acontecem muitas vezes em nível global. E é esse o caso do tema que nós vamos abordar aqui, tá? Então o tema que está abordando no diário de aprendizagem e que nós vamos trabalhar é aí o período republicano no Brasil, e o que eu chamei aí de as ilusões do progresso, né? Modernidade e urbanização, tá bom? Então nós vamos fazer uma leitura aqui juntos. Eu vou fazer algumas pausas aí também para explicar melhor alguns pontos, tá bom? Com esse material, eu acredito que nós teremos condições de realizar as tarefas do diário de aprendizagem, tá? Então vamos começar? Então vamos lá. Nas atividades do diário de aprendizagem do segundo bimestre, tratamos sobre as características que assumiu no Brasil a política a partir da proclamação da República ocorrida em 15 de novembro de 1889. Vimos também um quadro geral da história do Brasil, em que podemos perceber os diferentes regimes político-econômicos que o país esteve submetido. Vamos rever esse quadro e, na sequência, observar uma linha do tempo que contempla a história brasileira a partir da proclamação da República. Então vamos lá. Aqui, pessoal, nós temos, e vocês vão poder
aumentar isso, né, dar um zoom no material que eu vou mandar para vocês, uma linha do tempo com todos os períodos da história do Brasil, ou seja, uma linha do tempo que mapeia todos os regimes políticos que o nosso país viveu desde o seu descobrimento em 1500, tá? Então nós temos lá de 1500 até 1530 um período chamado de pré-colonial, né, ou seja, antes da colonização. Depois, de 1530 até 1822, o período colonial, ou seja, aquele período em que o país foi colonizado por Portugal, tá bom? Esse período se estende até 1822, quando acontece a proclamação a independência do Brasil, perdão, né? Em 1822, né, ocorre esse evento histórico que é a independência do Brasil e independência de Portugal, ou seja, o país deixa de ser uma colônia e passa a ser um país independente. Esse período, né, a partir da independência, o Brasil vive sob um regime monárquico, sobre um período imperial, né, Dom Pedro I, Dom Pedro II, né, que se estende até 1889, quando no dia 15 de novembro, né, há aí esse evento da proclamação da República, ou seja, através de um golpe militar, a monarquia, o Império Brasileiro, né, deixa de ser o regime político que governa o país e o nosso país passa a ser governado por uma república, um regime político que nos governa até hoje, que existe até hoje na nossa República Brasileira, tá? Então, o período republicano na história do Brasil, ele começa lá em 1889, com a proclamação da República, e chega até os dias de hoje, né? Afinal, nós somos uma república ainda, tá ok? Então, nós temos aí essa visão, digamos, uma visão geral da história do Brasil, né? Para a gente compreender quais os regimes políticos aí que nós estivemos submetidos ao longo da nossa história. Aqui nós temos uma outra linha do tempo que fala apenas sobre o período republicano. Porque, pessoal, embora a proclamação da República tenha acontecido lá em 1889 e nós ainda vivemos sob o regime republicano, durante todo esse tempo de história republicana, de República Brasileira, o país viveu também sobre várias formas dessa república ser administrada e ser governada, né? Então, aqui uma noção geral dessa divisão dentro do período republicano, ou seja, dentro da nossa história republicana, vários momentos históricos geraram aí diferentes maneiras de se organizar politicamente o país, tá bom? Vamos dar uma olhada nisso de uma forma geral, tá? Do período aí, então, de 1889, proclamação da República, até 1930, nós temos um período que é conhecido aí como República Velha ou Primeira República, tá? Depois, em 1930, nós começa o início aí da chamada Era Vargas, né? Começa com a Revolução de 1930 e Vargas aí vai governar o país até 1945. Vamos lembrar que dentro desse período aí, né, a partir de 1937, nós vivemos sob uma ditadura, né? Uma ditadura cujo o ditador era Getúlio Vargas, né? Então, de 30 até 34, ele está ali governando não sob forma ditatorial, mas a partir de 37 até 45, ele instaura uma ditadura chamada Estado Novo na nossa República, tá? No Brasil. Em 1945, então, o Vargas é derrubado e começa aí um período chamado de período democrático, ou em alguns livros de história vocês podem encontrar também esse período como sendo um período de república populista, tá? Que vai então da queda de Vargas de 1945 até 1964, tá? Durante esse período da chamada república populista, essa parte verde que está aí na linha do tempo de vocês, que eu não gosto muito desse termo populista, já expliquei para vocês em aulas anteriores, foi a primeira vez na história do país que nós tivemos aí um exercício de democracia mais avançado, né? Porque antes desse período, o que nós tínhamos? Uma ditadura, né? Anterior a esse período, a República Velha era uma república também marcada pela exclusão das pessoas, né? Então aí, nesse período de 45 até 64, esse período verde aí, que está escrito como República Populista, é um período que pela primeira vez na nossa história, nós tivemos aí um exercício de democracia, com eleições acontecendo regularmente, com movimentos sociais ocupando as ruas, fazendo suas reivindicações na sociedade, com partidos políticos sendo criados e podendo disputar as eleições.
Evidente que esse período democrático não foi perfeito, porque nenhuma democracia é perfeita, havia ainda muitas questões que excluíam, que negavam direitos aos cidadãos, como, por exemplo, os analfabetos não podiam votar, não havia aposentadoria rural, etc. Várias questões aí que tiravam direito do cidadão, né? Tiravam direito das pessoas. Então, por isso a gente pode dizer, claro, que esse período chamado de período populista, mas que eu falo que é um período democrático, esse período ele foi um exercício de democracia, né? E esse período acaba em 1964 com um golpe militar que institui aí então uma ditadura militar no nosso país que dura 21 anos e chega até então 1985. Então, durante 21 anos, o país viveu aí também, de novo, com várias restrições aos direitos dos cidadãos, né? Eu acho que o mais evidente deles é o fim da liberdade de expressão, a violência do Estado contra os cidadãos, a não votação, né, o sujeito ser impedido de votar, não se escolhia o presidente da República, não se escolhia o governador, não se escolhia o prefeito, a extinção de partidos políticos, a expulsão de pessoas do país, enfim, uma ditadura militar que durou 21 anos no Brasil, que nos deixou aí, tristemente, centenas de pessoas desaparecidas, muitas pessoas assassinadas pelo exército, assassinadas pelo próprio Estado brasileiro. Tá? Essa ditadura vai até 1985, quando então ela chega ao fim e se inicia um momento chamado de Nova República, que é o quê? Um período de redemocratização, né? Um período que se pretende retomar aquela democracia perdida a partir da instalação da ditadura militar em 64. Tudo bem? Então, esse período da Nova República é um período de redemocratização, nós fizemos uma nova Constituição em 1988, e esse é o período da história que nós ainda estamos vivendo, né? Nós vivemos ainda nesse período da chamada Nova República, que começa lá em 1985 e se estende aí até os dias de hoje, tudo bem? Então aqui um quadro geral da história do Brasil no período republicano, a história da nossa república, tá? Isso é muito importante a gente conhecer e saber, porque isso vai fazer com que nós possamos compreender muito da história do país e também da nossa identidade como cidadão. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Ainda recordando as atividades sobre história do Brasil realizadas no segundo bimestre, vimos como se organizou a política no primeiro período da história republicana, que ficou conhecida como República Velha ou ainda a Primeira República, que vai de 1889 até 1930. Isso recordando aí, galera, aquele material anterior que vocês trabalharam no diário de aprendizagem, tá? Estamos só fazendo uma recordação. Então, o que nós vimos aqui, né? Do ponto de vista político, né, da organização política, o que marcou a Primeira República, ou a República Velha, que é esse momento que nós estamos estudando? Então, vamos lá. A predominância política das oligarquias dos cafeicultores paulistas no poder. Então, você se lembra que nós conversamos sobre o poder das oligarquias, né? Oligarquia vai ser essa palavrinha que significa poucos no poder. Ou seja, a gente tinha uma república, mas essa república ela era dominada por algumas oligarquias estaduais, né? Que tinham muito poder econômico, né? Sobretudo os paulistas, né? A oligarquia paulista que tinha o poder econômico através do café, que era o principal produto de exportação brasileiro, e também as oligarquias mineiras, né? Que tinham aí Minas Gerais era o maior colégio eleitoral do país, né? Então a união dessas duas oligarquias monopolizou a política brasileira, tá? Então não havia uma noção muito generalizada de direitos, de cidadania nesse momento, nessa Primeira República. Outro ponto aqui que eu queria destacar foi o sistema coronelista, que nós falamos bastante, que articulava então as oligarquias dos cafeicultores, né? Desde o governo federal, a esfera federal, que era a política do café com leite, lembram-se que era o quê? A união das oligarquias paulista, os cafeicultores, e as oligarquias mineiras, que tinham o maior colégio eleitoral do país, né, produtora de leite. Então, a política do café com leite, essas oligarquias tinham um acordo, né? A oligarquia paulista e a oligarquia mineira tinham um acordo em que eles se revezavam na presidência da República, para vocês verem como a democracia não era muito real nesse primeiro momento da República Brasileira, né?
porque havia aí a presidência da República era ocupada não pela legítima expressão da vontade popular, mas por acordos políticos, né? E onde as duas oligarquias mais poderosas do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, elas disputavam, elas revezavam a presidência da República nesse tipo de política que ficou conhecida como política do café com leite, tá? Então aqui é esse acordo, né, esse arranjo corrupto das oligarquias no plano federal, né, na presidência da República. Isso se articulava com as oligarquias estaduais, né, que era a política dos governadores, né, onde a galera que estava aqui no nível federal falava, né, olha, nós vamos apoiar vocês aqui em troca do apoio de vocês para a manutenção do nosso poder na presidência da República. Então era uma troca de favores, um sustentava o outro, tá? O nível federal sustentava o estadual e o estadual devolvia, né, isso sustentando esse regime no poder federal, tá? Que através da política dos governadores e as suas representações no âmbito municipal, através do voto de cabresto e das eleições a bico de pena, né? Então esse era o sistema coronelista, né? Era uma articulação então entre as três esferas de poder: federal, na presidência da República, estadual, com a política dos governadores, e municipal, onde tinha o coronel, né, que nós conversamos também, que ele manipulava, ele fazia o seu curral eleitoral para que os eleitores votassem nas pessoas, nos candidatos que tinham o poder assegurado, né? Então, esses três níveis, um sustentava o outro, é o sistema coronelista que predominou durante a República Velha, durante a Primeira República. Por isso que é uma democracia meio de fachada, né? Onde as eleições não aconteciam a expressão da vontade popular, mas sim a manipulação dessas oligarquias que se mantinham no poder, tá? Muito porque o voto naquela época, como vocês sabem, não era secreto, então o eleitor era obrigado a declarar o seu voto, então ele era facilmente corrompido, né, pelo poder dos coronéis nas cidades. Então aqui uma caracterização geral, só para revisar, a respeito de como se organizava a política nesse primeiro momento da República Brasileira, na República Velha. Na atividade de hoje, veremos um outro aspecto da Primeira República, ou República Velha: as transformações sociais que passou o Brasil nesse período. Então vamos começar a ver isso, que é sobre isso, afinal, que trata as atividades do diário de aprendizagem, tudo bem? Então vamos lá. Deixa eu tomar uma água. Vamos lá, pessoal. De fato, a substituição do regime monárquico para o regime republicano em 1889 se deu com base em novos valores que estavam sendo desenvolvidos na Europa e que chegavam ao Brasil. Quais eram esses valores, né? Então aqui primeiro, o sistema capitalista passava por uma transformação a partir da Segunda Revolução Industrial, em que as potências capitalistas, né, os países centrais da Europa, como Inglaterra, Alemanha e os Estados Unidos, buscavam novos mercados para suas mercadorias, novas fontes de matéria-prima e territórios aonde investir os capitais excedentes, como também enviar o seu excedente populacional. Pessoal, também tema já abordado num vídeo anterior, a partir de 1870, o capitalismo, que é esse sistema que começa lá na Revolução Industrial no século XVIII, ou até antes, com a própria colonização das Américas, né, no século XVI, mas por volta do século XIX, do final do século XIX, 1870, acontece uma chamada aí Segunda Revolução Industrial. Alguns historiadores chamam também de Revolução Técnico-Científica, né? Em que o que acontece? Aquela Revolução Industrial que antes estava confinada na Inglaterra, ela se expande pelos países europeus e também fora da Europa, como Estados Unidos, na Ásia, o Japão, né? Ou seja, vários países se industrializando, tá? Isso gerou o quê? A produção cada vez maior, cada vez mais abundante, cada vez mais em larga escala de mercadorias para as pessoas comprarem. Mas não adianta você ter uma capacidade industrial muito grande e produzir muitos produtos
se você não tem um mercado consumidor, se você não tem pessoas para consumir, para comprar aquilo que você está produzindo. Então essa segunda revolução industrial, ela também vai gerar aí um efeito global, ela vai cada vez mais se expandir ao redor do globo, ao redor do planeta, tá? Então todos os países começam aí a entrar nessa nova lógica de comércio, nessa nova lógica de trocas comerciais propiciadas pela segunda revolução industrial. Então o que esses países aí europeus que estavam com o capitalismo industrial mais desenvolvido, né, eles buscavam, eles precisavam, na verdade, para sobreviver, para que esse sistema pudesse se expandir e se consolidar, eles precisavam ter novos mercados, eles precisavam ter países para onde eles vendessem as suas mercadorias e houvesse ali um mercado consumidor para consumir aquilo que eles produziam. Eles precisavam também de novas fontes de matéria-prima, afinal, algumas matérias-primas essenciais para a produção industrial estavam aí quase em falta na Europa, né? Porque a Europa é um continente menor. Então eles precisavam aí de novas fontes de matérias-primas. E daí porque nós já abordamos isso no vídeo anterior, né? O fenômeno ali do neocolonialismo, do imperialismo, que é onde esses países europeus eles vão se expandir, eles vão invadir outros territórios, outros continentes no mundo, como a África e a Ásia, vão destruir a cultura local, vão ali gerar uma série de tensões, de conflito dentro desses territórios, para poder, ao mesmo tempo, garantir um mercado consumidor e, ao mesmo tempo, também ter acesso aí a matérias-primas para sua produção industrial, para o seu enriquecimento. O que mais que eu apontei aqui, né? E territórios aonde investir capitais excedentes, né? Quer dizer, se dentro da Europa esse espaço já estava ficando saturado, já estava ficando ali no limite, né? Não, o capital, ele investiu o capital, tinha o lucro, mas a riqueza gera riqueza, né? Só que para essa riqueza gerar mais riqueza, é preciso que você reinvista esse capital excedente, esse capital que sobra. Então também eles buscavam outros lugares no globo para investir os seus capitais excedentes para gerar mais lucro para eles, para esses países europeus, tá? Como também enviar o seu excedente populacional. Então aí eles precisavam também despachar, né, parte da população que estava ali, que não ia encontrar emprego dentro da Europa, né? E daí o fenômeno da imigração para o Brasil, por exemplo. Então, a partir aí de 1870, o que se viu na Europa foi essa segunda revolução industrial, que é uma grande revolução que impulsionou o sistema capitalista a nível mundial, né? Cada vez mais o capitalismo vai integrando todo o globo terrestre, né? Colocando a sua forma de viver, a sua forma de produzir, etc. Dentro desse contexto, galera, agora voltando aqui, né, para o texto que eu escrevi, dentro desse contexto, a escravidão se tornava uma instituição anacrônica. O que é anacrônico? Uma coisa fora do seu tempo, que já não fazia mais sentido. Uma forma de trabalho ultrapassada e que não contribuía para o desenvolvimento do próprio capitalismo. Então olha só que interessante observar isso, né? O capitalismo, o sistema capitalista, ele começa explorando a escravidão, explorando o trabalho escravo, né? Afinal de contas, a colonização das Américas pelos europeus, né? Vamos pegar o exemplo do Brasil. A colonização do Brasil lá, desde o século XVI, ela só foi efetivada com a escravização de pessoas, né? Com a criação de um tráfico internacional de pessoas da África para as Américas para trabalharem como escravos. Quer dizer, esse lucro todo, essa acumulação de capital para os países europeus se deu através da escravidão. Mas agora, o capitalismo já havia se desenvolvido e estava em um outro momento. Em um outro momento que o capitalismo precisava de consumidores. Então, nesse ponto de vista, a escravidão se tornava uma instituição que já não fazia sentido de existir, né? E, ao mesmo tempo, galera, agora voltando aqui para o texto, né, vocês podem acompanhar comigo, ao mesmo tempo, a modernização pela qual o país havia passado ao longo do Segundo Reinado, de 1840 até 1889, quando acabou o Império, né? Essa modernização que o Brasil passou durante esse período, criara uma elite cujo pensamento e produção econômica estava mais alinhada aos pensamentos liberais,
advindo das transformações ocorridas na Europa, propondo a implantação da República como um sistema que fosse compatível com a modernidade capitalista. Então percebam que a abolição da escravidão em 1888 e a proclamação da República um ano depois, em 1889, elas são evidências de que o Brasil, de que as elites, né, havia no Brasil o surgimento de alguns setores de elites que estavam alinhados com esse novo momento do capitalismo industrial mundial e queriam, né, ajustar o país a essa nova modernidade. Tá? E daí eles vão acumular capitais, vão achar mais interessante, por exemplo, trazer imigrantes para substituir os africanos e os brasileiros escravizados que estavam trabalhando ali, né, nas lavouras de café, porque isso ia dinamizar mais a economia. Então é em nome desses valores, ou seja, da busca por mais lucro, por uma modernização, é que a gente vê acabada a escravidão no Brasil, em 1888, e um ano seguinte cai o próprio regime imperial, cai a própria monarquia e se institui a República no Brasil. Voltando aqui. Desse modo, o imperativo da mudança do regime no Brasil, da monarquia para a República, esteve diretamente ligado à abolição da escravidão e à necessidade sentida pelas elites em participar do processo de modernização capitalista, tendo como modelo o capitalismo europeu. É importante ter em vista que a virada do século XIX para o século XX representou um momento de intenso desenvolvimento do capitalismo, com os avanços da segunda revolução industrial, gerando uma ideia de progresso, de otimismo, que ficou conhecida como a Belle Époque, em um período aí que foi de 1870 até 1914. Então, olha só, esse desenvolvimento todo do sistema capitalista europeu, a expansão, né, desse capitalismo industrial da Europa para outras partes do globo, para a África, para a Ásia, para as Américas, lá isso gerou tanto dinheiro, isso desenvolveu tanto o capitalismo europeu, que a Europa vivia uma fase de muita abundância de recursos, uma fase muito próspera. E toda essa modernidade trazida pela segunda revolução industrial, vocês vão ver logo mais, toda esses recursos todos que estavam aí surgindo, né, gerou uma ideia de otimismo nas pessoas que viviam na Europa, gerou uma ideia aí de progresso, né, que ficou conhecida aí como a Bela Época, né? Esse período que vai de 1870, quando começa a segunda revolução industrial, e vai até 1914, quando estoura a Primeira Guerra Mundial, e daí eles veem que essa modernidade toda, esse progresso todo não era aquilo tudo, né? Vamos lá. Retomando, pessoal. Assim, para as oligarquias brasileiras e os setores urbanos que encamparam o movimento republicano, que resultou na queda da monarquia em 1889 e a substituição do regime monárquico pela república, a palavra de ordem era modernização. Tendo como modelo os exemplos europeus, a intenção era, como se dizia à época, acertar os ponteiros com o progresso. Isso significava recusar o passado monarquista e escravocrata, identificados com um atraso em busca de uma europeização brasileira. Então, pessoal, voltando aqui para o Brasil, quer dizer, esse processo de expansão do capitalismo industrial que nós vimos na Europa, que começa na Europa, né, através da segunda revolução industrial, essa expansão do capitalismo industrial, a busca por novos consumidores, a busca por novas fontes de matéria-prima para o capitalismo europeu se desenvolver, a busca pelo capitalismo europeu de onde investir seus capitais excedentes para gerar mais lucro para o capitalismo europeu, fez com que esse sistema capitalista fosse cada vez mais se tornando global, cada vez mais fosse integrando todas as partes do globo, tá? Gerando essa ideia de progresso, gerando essa ideia de otimismo, de riqueza, de abundância, né? E essa lógica e essa dinamização dos recursos, né, trouxe profundas mudanças na história do Brasil, né? É isso que vai explicar, então, de novo aqui, a abolição da escravidão
e o que vai explicar também a implantação da república como sistema de governo. Então, as elites ali, né, as oligarquias brasileiras, as elites urbanas que fizeram a república, né, que participaram do movimento republicano para a proclamação da república, o que eles mais tinham em mente na cabeça deles, e a palavrinha de ordem era a modernização. Eles queriam a todo custo a modernidade. E a modernidade, o que significava essa modernidade? Significava fazer o Brasil à imagem e semelhança da Europa. Então, os olhos das elites brasileiras, os olhos das oligarquias brasileiras, dos setores médios, urbanos, né, a classe média, os olhos deles estavam todos voltados para a Europa. O Brasil queria ser uma Europa, queria aquele progresso, queria aquela modernidade capitalista. Tá? E isso significava o quê? Com a proclamação da República, significava simplesmente recusar todo o passado colonial brasileiro, recusar todo o passado imperial brasileiro, a escravidão, porque aquilo já era algo do passado, algo que não correspondia às ideias dessas elites, embora a escravidão tivesse acabado no ano passado, né? Um ano antes da proclamação da República. Ou seja, embora esse passado todo estivesse tão próximo, estivesse tão perto, eles recusavam esse passado em nome do futuro, em nome dessa modernidade toda. Então vamos ver aqui o que disse um historiador, excelente historiador, chamado Nicolau Tchevchenko, professor da USP, um grande historiador desse período. Então vamos ver o que ele vai falar sobre esse momento aí, essa virada do século XIX para o século XX na história do Brasil, e o que significou a República Brasileira. Vou tomar uma água. Vamos lá, tá em negrito aí. No afã do esforço modernizador, as novas elites se empenhavam em reduzir a complexa realidade social brasileira, singularizada pelas mazelas herdadas do colonialismo e da escravidão, ao ajustamento em conformidade com padrões abstratos de gestão social auridos de modelos europeus ou norte-americanos. Fossem esses os modelos da missão civilizadora das culturas da Europa do Norte, do urbanismo científico, era como se a instauração do novo regime implicasse pelo mesmo ato o cancelamento de toda a herança do passado histórico do país. Então olha o que ele está dizendo aqui, né? Ele está dizendo que para essas elites que fizeram aí a República, né? Eles tinham uma ânsia tão grande, uma pressa tão grande de, como eles mesmos diziam na época, acertar os ponteiros com o progresso, que eles recusavam, né, todo o passado brasileiro. E nessa ansiedade de se colocar a imagem e semelhança da Europa, de se europeizar, de copiar tudo da Europa, de querer ser uma Europa, de querer importar os valores ideológicos, os valores políticos, os valores comerciais, econômicos da Europa, eles fechavam os olhos para um fato muito importante, que o Brasil não é uma Europa. Né? Isso significa dizer o quê? Que o Brasil tem uma história muito peculiar em relação à Europa. A Europa não passou por um processo de colonização. A Europa não foi formada como um território político a partir do trabalho escravo, a partir da escravização de pessoas. Essas são marcas fundamentais da história brasileira. Né? O Brasil foi formado pela colonização. Colonização essa feita pela Europa, pelos europeus, né? No nosso caso Portugal, mas a Espanha colonizou os países vizinhos, né? A Inglaterra colonizou a região do norte. Ou seja, nós temos um passado colonial, nós temos um passado escravocrata, violento, racista, né? Proporcionado inclusive pelos próprios europeus. Então, à medida que essas elites elas buscam de maneira desesperada acertar os ponteiros com o progresso, à medida que essas elites trocaram de regime político no país, né, derrubaram a monarquia para implantar a república, para importar um ideal de civilização europeu, elas apagavam, né, forçadamente, queriam apagar forçadamente tudo aquilo que lembrasse a história brasileira que elas queriam esquecer, que era a escravidão e o passado colonial. Então a gente vai ver que modernização para essas elites
significava apagar tudo aquilo que remetesse ao nosso passado. A escravidão, a colonização, essa era a busca da modernidade que estava em jogo. Era isso que eles queriam dizer quando eles falavam que precisávamos acertar os ponteiros com o progresso. Retomando aqui, pessoal. Mas qual é o sentido de modernização que se buscava nesse momento? Vamos entender um pouquinho o que essa palavra modernização quer dizer. Pessoal, em uma sociedade capitalista, da virada do século XIX para o século XX, a modernidade poderia ser traduzida pela urbanização e pela industrialização. Urbanização e industrialização designariam um desenvolvimento econômico que garantiria a civilização e o progresso tão almejados à época e em muitos sentidos ainda hoje. Então, pessoal, se a palavra de ordem era a busca da modernidade, era a modernização, era a busca dos valores, a importação dos valores europeus para o Brasil, se era isso que as elites queriam quando proclamaram a República, a gente tem que entender que modernidade, então, tem um sentido muito específico, né? Que é a busca do desenvolvimento econômico. O que é isso? É desenvolver o capitalismo. E isso se dá através de dois fatores essenciais. Se dá através da urbanização e se dá através da industrialização. Tudo que o Brasil não tinha naquele momento. O passado colonial do Brasil e o passado escravocrata do Brasil colocava o Brasil numa condição de que ele não era tão urbano, apesar de já haver aí nesse momento muitas cidades desenvolvidas, né? Mas ele era um país eminentemente agrário, de zona rural, das fazendas de café, produção agrícola. E também não era um país industrial, porque nós não tínhamos aqui ainda um parque industrial muito importante. Havia ali uma coisa muito incipiente, muito pequena. A economia do país era uma economia agrária, nós vivíamos de exportar café. Né? Economia primária, gênero primário da economia. A exportação de gêneros agrícolas, ou como se diz hoje, as commodities. Né? Então, modernidade, significava a busca pelo desenvolvimento econômico, que quer dizer, traduzindo, né, a busca pelo desenvolvimento do capitalismo no país, e isso se dava essencialmente através da urbanização, ou seja, do estímulo à criação das cidades, desse espaço urbano, né? E também na busca pela industrialização. Era assim que estava a Europa naquele momento, e era isso que essas elites queriam na virada do século XIX para o XX com a implantação da República. Tá? Então não se esqueçam que modernidade está diretamente ligada à necessidade de urbanização e de industrialização de um país. É isso que vai gerar um desenvolvimento econômico, é isso que vai gerar um desenvolvimento do próprio sistema capitalista num país. Observe que na virada do século XIX para o século XX, muitas transformações estavam ocorrendo na Europa e nos Estados Unidos e que tiveram impactos na política, na economia e na cultura brasileira. É aquilo que eu falei no começo do vídeo, né? Para a gente entender um fato da história aqui local, como pede as atividades do diário de aprendizagem, ou seja, vamos entender a modernização que aconteceu no Rio de Janeiro, para a gente compreender esse fato pontual, específico, nós temos que compreender o que está acontecendo de um ponto de vista mais amplo, no mundo inteiro. Que é isso, essa introdução que eu estou fazendo com vocês. Essas transformações ocorreram na vida material, objetiva das pessoas, através do desenvolvimento do capitalismo industrial e a segunda revolução industrial. Ou seja, pessoal, o desenvolvimento desse capitalismo industrial na Europa e a expansão dele, liderada pela Europa, nas Américas, na África e na Ásia, né? Que aconteceu aí com o impulso da segunda revolução industrial, esse desenvolvimento do capitalismo ele gerou objetivamente transformações na vida material das pessoas, no cotidiano das pessoas, na nossa percepção do tempo, na nossa vida objetiva, mudou diretamente a vida das pessoas. Ou seja, há uma mudança do ponto de vista da vida material das pessoas, aqui no chão,
né? Então vamos retomar aqui, ó. No entanto, é interessante percebermos que essas mudanças não ficaram restritas apenas à vida material objetiva das pessoas, mas também geraram profundas mudanças no âmbito das ideias, da consciência. Assim, diante do desenvolvimento de novas tecnologias que marcaram a vida moderna, como o telefone, o cinema, a fotografia, a eletricidade, o automóvel, aproximando lugares, criando uma aceleração do tempo, criou-se também a ideia de que aquelas transformações materiais significavam o progresso, a harmonia, o estágio mais desenvolvido da civilização humana, cujo exemplo e liderança se dava a partir da Europa. Foi a fase chamada de Belle Époque, a Bela Época. Então, pessoal, aqui é uma parte importante que eu queria destacar para vocês, que esse desenvolvimento do capitalismo, essas mudanças todas geradas pela segunda revolução industrial, criaram a vida moderna. Eu costumo dizer que se nós tivéssemos uma máquina do tempo e fôssemos, né, voltássemos aí para o final do século XIX, 1870 até 1914, nós já nos reconheceríamos naquele mundo. Se nós pegássemos essa máquina do tempo e fôssemos um pouquinho mais para o passado, nós estranharíamos. A gente fala, não, esse não é o mundo, não reconheço esse mundo, é um mundo completamente diferente. Mas naquele momento ali, no final do século XIX, nós já reconheceríamos, porque é o nosso mundo, é o mundo da modernidade. Para vocês terem uma ideia do tamanho de transformações, do tamanho de criação, de inovação que houve nesse momento, na segunda revolução industrial, que foi nesse momento que se criou o cinema, que se criou a fotografia, que se criou o telefone, que se criou o telégrafo, que se criou as máquinas a vapor, que se criou uma série de coisas que são a base da vida moderna. O automóvel, né? Você imagina que as pessoas, quando se inventou o automóvel, houve muitos acidentes acontecendo, porque o automóvel representava o símbolo dessa modernidade. E as pessoas não estavam acostumadas com a modernidade que era o automóvel, porque, inclusive, o automóvel ele impactava na percepção de tempo das pessoas. Porque até o momento anterior da criação do automóvel, a percepção de tempo das pessoas era o carro do boi. Era o cara lá andando na charrete na cidade, que tem um determinado tempo, um determinado ritmo, né? Quando aparece um automóvel, não era chamado de carro, mas de automóvel, andando a impressionantes 10 km por hora, aquilo foi uma revolução. As pessoas acharam que aquilo rompia com a percepção de tempo que eles tinham, que era o tempo do carro do boi, que era o tempo da charrete. Um automóvel andando a impressionantes 10 km por hora. E muitas pessoas então eram atropeladas, sofriam acidentes, né? Para vocês verem o impacto na percepção do tempo, no reconhecimento do tempo, do ritmo. Tudo isso como efeito dessa revolução, essa segunda revolução industrial. Outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês aqui é que então nós temos dois fatores, né? Gerados pela revolução industrial. O primeiro, uma mudança na vida objetiva, na vida material das pessoas. Telefone, automóvel, eletricidade. Quer dizer, a vida, o cotidiano das pessoas, a rotina das pessoas foi impactada. Mas, ao mesmo tempo, não apenas a vida material das pessoas foi impactada, mas também a consciência das pessoas sofreu uma alteração, sofreu uma transformação. As ideias também sofreram, foram recriadas, reelaboradas como consequência das mudanças na vida material, como consequência das mudanças da vida objetiva. Esse exemplo que eu dei para vocês da percepção de tempo. A pessoa tinha uma vida cuja percepção de tempo, era o ritmo do carro do boi, da charrete. E agora não, agora a percepção do tempo é um tempo muito mais rápido, é tudo muito mais veloz, ainda que fosse apenas 10 km por hora, né? Mas representava naquele momento uma ruptura com um ritmo de tempo muito inferior a isso.
Então, essas mudanças na consciência das pessoas, né, esse ritmo, esses produtos novos, gerou uma ideia, uma consciência de que aquele momento era um momento de harmonia, era um momento de progresso, era um momento de otimismo. Por isso que esse período ficou conhecido como a Bela Época, né? Ou Belle Époque, tá bom? Essa relação, pessoal, entre a realidade material objetiva, ou seja, a vida material, o cotidiano das pessoas, e a consciência, ou o mundo das ideias, né, permite uma reflexão fundamental proposta aí por Karl Marx, um pensador alemão aí fundamental para a gente compreender também os fenômenos históricos. Olha o que ele fala. Ele fala, não é a consciência que determina a vida, mas é a vida que determina a consciência. O que é a vida? A vida é a nossa vida material, objetiva, como a gente sobrevive, como a gente produz a nossa existência. E a consciência é o mundo das ideias, né? É a nossa visão de mundo. Então a nossa visão de mundo, as ideias, elas não surgem do nada. Ah, tive uma ideia aqui. Não, elas são produtos das condições das nossas condições de vida material. E esse exemplo é fundamental, esse exemplo aqui, né? De como esses produtos todos mudaram a vida cotidiana, material das pessoas e gerou, a partir disso, uma determinada consciência sobre essa época, a Belle Époque, a Bela Época. A relação estreita entre o mundo das ideias e a realidade material objetiva cria, entre essas duas esferas, uma relação de múltipla influência, em que a realidade social material e objetiva pode ser legitimada pela produção das ideias, da consciência, o que chamamos de ideologia. Então, pessoal, o que eu estou dizendo aqui? Que entre o mundo material, entre a vida material, cotidiana, objetiva, que nós levamos, ou seja, a forma como nós produzimos a nossa existência, a nossa subsistência nesse mundo, entre essa área e o mundo da consciência, né, o mundo das ideias, existe uma relação de múltipla influência. Um influencia o outro, tá? Em que aí, então, né, essa realidade objetiva que nós vivemos, ela pode ser legitimada por uma produção de ideias. É isso que é a ideologia, quando o mundo das ideias legitima uma determinada forma de se viver. Ou seja, as ideias legitimam, justificam uma determinada forma como a sociedade está organizada aqui na sua vida material e objetiva. Assim, se a ordem do dia no Brasil republicano do século XIX para o século XX era a busca incessante da modernização do país para superar o atraso, quais as ideias que legitimavam essa noção? E quais as contradições desse processo? Então, concluindo esse vídeo, o que eu quero trazer aqui para vocês? O cenário europeu e também global que o Brasil estava inserido na virada do século XIX para o século XX, que gerou aí muitas mudanças aqui na nossa história, como, por exemplo, a abolição da escravidão e a proclamação da República. Essa busca incessante de modernidade, de modernização, de trazer esse progresso da Europa para o Brasil, de desenvolver o capitalismo industrial que estava lá na Europa, aqui no Brasil, né? Essa necessidade do capitalismo industrial que estava lá na Europa, em ter novos mercados, em obter novas matérias-primas, né? Como isso afetou a história e o desenvolvimento político da história do Brasil e de outras partes do mundo também, né? E de que como as transformações que aconteceram com a segunda Revolução Industrial, como isso alterou profundamente a vida material e objetiva das pessoas, mas também criou ideias que justificavam aquele novo modo de vida, gerando uma noção de que se vivia o ápice da civilização, de que eram tempos de progresso, de que eram tempos muito otimistas. Então, a partir de agora, no próximo vídeo, o que a gente vai discutir? Se a palavra de ordem no Brasil era a busca incessante da modernidade a qualquer custo, a negação do passado colonial, a negação do passado escravista,
Quais eram as ideias que legitimavam essa busca pela modernização? E quais as contradições desse processo? Será que essa modernidade era para todo mundo? Quando essas elites queriam a busca pela modernidade a todo custo, queriam fazer do Brasil um país à imagem e semelhança da Europa a todo custo, queriam recusar, queriam apagar o passado colonial, o passado escravocrata. Será que as elites que queriam isso a todo custo, como que elas iam lidar com as permanências desse passado na sociedade? Com as pessoas que haviam sido escravizadas, os negros libertos, que estavam lá andando pela cidade, trabalhando. O que essas elites iam fazer com essas pessoas na busca desesperada por essa modernização? É isso que a gente vai ver no nosso próximo vídeo, tá bom, pessoal? Um abraço, até mais!